primeira edição do Prêmio Megafone, o primeiro prêmio de ativismo brasileiro. Eu sou Lívia Lagato e eu vou conduzir essa premiação, que é uma iniciativa para dar mais visibilidade e celebrar ações ativistas que querem transformar a sociedade. O Prêmio Megafone recebeu mais de 700 inscrições, o que deixou a gente cheio de esperança, porque mostra que, apesar das limitações impostas pela pandemia e por esse desgoverno federal, a galera conseguiu agir com criatividade, estratégia, organização e muita vontade de mudar o nosso país. Hoje, vamos anunciar os 14 vencedores entre os 66 indicados. O júri levou em consideração a capacidade da ação de informar, inspirar e mobilizar as pessoas, a criatividade, clareza e coerência da mensagem e o impacto da ação. Os vencedores vão levar para casa um megafone customizado como esse aqui e um troféu do primeiro prêmio Megafone feito pelo artista Mundano. Ai, que coisa linda, gente! Adorei, quero um! Nossa primeira categoria é ação direta. Ação direta é aquela ação ativista na cara e na coragem que interdita a rua, ocupa um espaço para fazer uma denúncia grave ou impedir uma injustiça. É greve, boicote, bloqueio, motim, tudo isso é ação direta. E os finalistas são Cozinha da Ocupação 9 de Julho, criada para suprir as necessidades por alimentação do movimento do Sem Teto do Centro, em São Paulo. Ação Salve o Rio Itapanhaú, movimento popular contrário a essa obra de transposição que está sendo questionada por pesquisadores, ambientalistas e cidadãos de Bertioga. Borba Gato em Chamas, um ato de grande significado na luta contra o colonialismo capitalista, lembrando a ação genocida dos bandeirantes contra os povos originários, a ação da Revolução Periférica. Protesto em Rondônia, pela federalização das investigações sobre o assassinato de Ari Erueuauau, do grupo de guardiões do território que luta contra a ação dos invasores. Quem matou meu filho? Roçado Solidário do MST, ação que disponibiliza parte da terra para que o povo da cidade se junte aos trabalhadores do campo no cultivo de alimentos. Ação que mira aliviar esse problema gravíssimo da insegurança alimentar que atinge 116 milhões de brasileiros. E o vencedor é Ação Direta em Rondônia, cobrando infelizmente respostas sobre o assassinato de Ari, do povo Urueuauau. Um dos maiores desafios do Brasil hoje é combater o retrocesso das políticas ambientais. Desmatamento recorde, piores queimadas em décadas, secas devastadoras, crise hídrica. É uma vergonha que esse crime fique impune. E é urgente que as autoridades respondam quem matou Ari Urueuauau. A categoria que vem agora retrata diferentes realidades sociais e socioambientais brasileiras. Categoria Documentário. E os finalistas são Hoje a Aula é na Rua, dirigido por Eduardo Carli de Moraes. Websérie em 3 episódios, Tapajós. Uma breve história da transformação de um rio, com direção de Alan Schwarzberg e Cícero Fraga. Da nossa cultura, hoje tem sido invadido por grandes embarcações que atracam em portos para serem carregadas de soja e milho. Contra Fogo, com direção de Hamilton Sá, Felipe Mendes e Pedro Farina. A ganância do homem invadiu o cerrado. As queimadas criminosas destroem a floresta, o solo, a vida. Tapajós Ameaçado, de Tomás Pedro. Nós, povos indígenas aqui do Tapajós, nós somos ameaçados por essas grandes infraestruturas que estão tentando implementar dentro do território. A Bolsa ou a Vida, de Silvio Tendler. Negociar os teus direitos. Negocia. Olha aí, 2 filmes indicados sobre o mesmo rio. Estamos de olho no Tapajós. E o ganhador é Tapajós, uma breve história da transformação de um rio. A websérie, em 3 episódios, se passa em Miritituba, distrito do Pará, transformado em uma plataforma de exportação de soja, pouco se importando com a preservação do meio ambiente e das comunidades locais. Parabéns aos realizadores! Bom, a nossa próxima categoria é música ou videoclipe ativista. Uma tradição brasileira com suas músicas de protesto durante a ditadura.
E os finalistas são Lamento de Força Travesti, Rena feat. Gabi Benedita. Todos os dias uma travesti é morta. Quem diz que a vida importa quando se é? MC Fiote com Vacina Butantan. É vacina envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. O que dirá o mar, de Edmir Viana, na voz de Sérgio Pererê. Tudo escorreu pro mar, Mariana. O de Santos com Espelho. Foi que ninguém te disse o quanto você é linda. Sua beleza irradia, é uma obra-prima. E a Loki, On Global Citizen, Live Amazon. E o vencedor da categoria é MC Fiote com Vacina Butantan. Ei, vai. Autenticamente falando, se vacina aí, pô. Agora a categoria foto. João Paulo Guimarães com a foto do Gabriel, catador de lixo de 12 anos de Pinheiro, no Maranhão. Léo Mareco com a foto desse grafite interagindo com o homem que passava. Sato do Brasil com o Borba Gato on Fire. Tadeu Rocha com a cheia dos rios no Amazonas. Michael Dantas retratando as valas coletivas em cemitério público na zona oeste de Manaus durante a pandemia. E o prêmio Megafone vai para Michael Dantas com o registro do cemitério em Manaus. Essa foto é muito triste e é a síntese do descaso do governo com a saúde. A falta de oxigênio em Manaus foi resultado da necropolítica desse governo, que tem a morte como política de Estado. Michael, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo prêmio. Categoria Cidadão Indignado! Porque somos todos cidadãos indignados. Mas esse aqui tem uma energia e uma capacidade de síntese, gente, capaz de engajar, mobilizar e viralizar. Oi? Você vê? Tá bom. E os finalistas são Trevo Ribeiro na final Slam Resistência, denunciando os crimes de Mariana e Brumadinho. O que não pode é crime socioambiental passar em branco por um pedido de perdão. A jornada da Samela Sateremaui contra a PL 490. No Brasil todo nós somos 305 povos. Nós falamos mais de 274 línguas. E agora, quando nós vamos entrar aqui, vocês dão direito de voz somente para 4 indígenas, mas abrem o tempo para vários parlamentares que estão aqui na casa. Matheus Ribeiro, um jovem negro instrutor de surf, acusado de roubo por 2 jovens brancos no Leblon, que revoltou o país. Desculpa. Do que vocês acabaram de... Não, o que vocês acabaram de falar e o que eu respondi? Não, eu não te acusei, só tô te perguntando. Vai tomar no cu, playboyzada do Leblon. Vai embora, porra. Então vai embora que eu não perguntei nada pra vocês. Vai tomar no cu. Vai embora, filha da puta do caralho. Line, ativista e pesquisadora, discursa em Rondônia contra Jair Bolsonaro. Mas são 500 mil de mortes. 500 mil de vidas que se foram. Iane Mendes, cineasta periférica, coordenadora da Rede Tumulto e articuladora da Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, desabafa após marcha fora Bolsonaro, reprimida pela polícia em Recife. A polícia atacou a gente, meteram bomba, meteram os tiros, meteram tudo, sabe? Não tinha isso de idoso, não tinha isso de criança, o choque veio pra cima. E a vencedora é Iane Mendes. Vamos terminar de ver o protesto dela? Não pode, isso mais uma vez não dá em nada, tá ligado? Eu não quero morrer e ver os meus morrer e ficar calado. E eu não vou ficar calado todo dia de humilhação que vem piorando. Então como é que a gente tem medo de vírus se a gente tem uma polícia que mata a gente e que faz tudo, que ainda debocha no final das contas, dá uma risada na cara da gente, dizendo que a gente só é mais um e que vai morrer que nem cachorro. Categoria Perfil de Rede Social. Essa categoria também é maravilhosa, gente, muito inspiradora, porque aqui também tem muitos jovens ativistas que com certeza serão atores políticos fundamentais no movimento social brasileiro. Vamos a eles. De Manaus, o perfil San Sateremaui, no Instagram. Do Distrito Federal, o perfil Fechaueue, Tapuia, Guajajara. Do Amapá, o perfil da Aldeia Oficial, no Instagram. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Da Bahia, o perfil Tucumã Pataxó. Onde eu aprendi uma coisa super importante, que o Brasil, ele não foi descoberto, e sim
foi invadido e saqueado. E de São Paulo, Islã Resistência. E quando você vê, você tá num relacionamento abusivo. Aí você grita todo dia, em silêncio. E o vencedor é Da Aldeia, criado pelo Kauri Waiapi, que tira muito sarro dos estereótipos sobre os povos indígenas. E comemos gente? Ah, comemos sim. Até comemos pra vocês verem aqui. Muito gostoso, carne humana. Eu sou indígena, por isso eu como carne humana. Categoria Manifestação de Rua. Um tipo de ativismo que foi muito mais complicado de organizar no ano passado devido às restrições impostas pela pandemia. Mas a vacina chegou e conseguimos fazer manifestações seguras com a galera de máscara, porque a hora é agora, gente. E os finalistas são Mobilização Nacional Indígena, acampamento Luta pela Vida, manifestação de agosto de 2021 contra o marco temporal e a PL 490, que iria mudar as regras de demarcação de terras indígenas, prejudicando os povos originários. Manifestação Fora Salles, contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro mais nocivo ao meio ambiente que já existiu. 30M, Ato Nacional dos Estudantes por Vida, Pão, Vacina e Educação. Ato 13 de maio nas ruas, contra o racismo e por justiça pelas 28 pessoas assassinadas na favela do Jacarezinho. Ato 19J, apelo aos evangélicos. Bolsolatria é pecado, que denunciou a hipocrisia de um político que humilha mulheres, ofende adversários políticos, despreza qualquer tipo de diversidade e se diz representante dos valores cristãos. E o vencedor é Mobilização Nacional Indígena. Mobilização que reuniu 6.000 indígenas de 176 povos de todas as regiões do país. A maior mobilização indígena dos últimos 30 anos. Gente, emocionante. Categoria Reportagem de Mídia Independente. Nessa próxima categoria do Prêmio Megafone, vamos premiar a melhor reportagem em mídia independente que retratou alguma realidade social ou socioambiental brasileira. E por reportagem, a gente entende qualquer formato. Texto, rádio, podcast, vídeo. Vamos aos finalistas. Dossiê Governo Jair Bolsonaro, menos 30 anos em 3, do site Sinal de Fumaça. Memórias em Ruínas. As mulheres que perderam suas casas e histórias para o crime ambiental da Braskem, de Juliana Afonso e Nina Rocha, para a Modefica. No País do Agrotóxico, mulheres da agricultura familiar de Rondônia vão na contramão e 58% não utilizam veneno, de Larissa Zwin, para o Portal da Amazônia. De Olho na Resistência, programa semanal sobre a luta dos povos do campo, apresentado pela historiadora Luma Prado. Enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Série com vídeos, podcast e textos produzido pela Rio On Watch. E o vencedor da categoria Reportagem é Enraizando o Antirracismo nas Favelas, do Rio On Watch. O projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas propõe um debate contra o racismo de dentro para fora, com foco nas vozes das favelas do Rio, tendo como meio o jornalismo comunitário para provocar o diálogo urgente que precisamos. Viva o jornalismo independente! Categoria Arte de Rua. Nessa categoria podiam ser inscritos grafite, lambe-lambe, poesia, intervenção, performance, projeção em vídeo. E os finalistas são Vaca Magra na Bovespa, da artista plástica Márcia Pinheiro. Projetemos, coletivo de diversas cidades que, durante o isolamento social, projetou mensagens nos centros urbanos. Negra Ziza, mural da multiartista Regina Elias Aziza, na Avenida São João, do centro de São Paulo. Mural Raquel Kumaruara, por Di Caiapó, de Santarém, artista que se dedica ao estudo das culturas do Baixo Amazonas. Projeto Leitura do Muro, desenvolvido pelo arte-educador Pablo Marquinho, na Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, distrito de Luz e Mangues, em Porto Nacional, Tocantins. E a vencedora é Vaca Magra, da artista plástica Márcia Pinheiro. A escultura da Márcia Pinheiro, que simboliza os tempos de escassez e abandono em que vivemos, colocada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, a B3, no mesmo local onde tinha sido colocado um touro de ouro, símbolo do mercado de valores e do capitalismo. Parabéns à vencedora! Categoria Cartaz em Manifestação, uma especialidade brasileira que leva ativismo até pro carnaval. E os finalistas são
Cartaz Xingu Livre, do ativista Kenai Santos, de Altamira, Pará, que pede pela preservação ambiental e o cumprimento de acordos internacionais na preservação do Xingu contra novos projetos de destruição da hidrelétrica de Belo Monte. Não tem floresta em pé com sangue indígena no chão, da ativista, artesã e comunicadora Samela Sateremal. Cadê a vovó? Cartaz fotografado em manifestação contra Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro. Estou por minha mãe. Cartaz fotografado em protesto na Avenida Paulista. Defenda o SUS, vacina já, em manifestação contra o governo Bolsonaro, organizado pela União Nacional dos Estudantes. E o vencedor é Cartaz Xingu Livre, do ativista Kenai Santos. O Kenai nos lembra que a Volta Grande do Xingu é uma área com mais de 100 quilômetros de extensão, 2 terras indígenas, mais de 200 famílias ribeirinhas e com uma das maiores biodiversidades do mundo. Parabéns, Kenai! Essa próxima categoria me deu muita esperança no futuro, gente. É a categoria ativista de até 21 anos. Um jovem que tenha se destacado na defesa da sociedade e do meio ambiente. Vamos aos finalistas jovens. Ananda Marieta Silva Teles, aluna do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Sergipe. Reconhecida por seu projeto com as marisqueiras de Indiaroba, no interior de Sergipe. Teofílio Guajajara, diretor de Cultura da UNE e diretor do DCE da UFPA. Beatriz Lacerda, cofundadora do projeto Equidade de Belém do Pará, que promove um ambiente seguro em que estudantes possam discutir questões de gênero, sexualidade, raça e educação. Igor Carimã, produtor com atuação social, cultural e política no Maranhão, conselheiro estadual de juventude e cofundador da Fundação Trapiche. Jazara Oná, ativista socioambiental de São Paulo, capital. E quem leva o troféu Megafone na categoria Jovem Ativista é Beatriz Lacerda. A Beatriz é filha de professores da rede pública. Foi criada no terreiro de Candomblé, então as discussões sobre comunidade e diversidade sempre estiveram presentes na família desta jovem transformadora. Parabéns, Beatriz! Próxima categoria é a categoria meme. No ativismo, engajar muita gente em torno de uma causa é um grande objetivo. E os finalistas foram Índio ou Indígena, do comunicador Tucumã Pataxó. Vou te explicar o porquê, ô filhote de Cananã. O termo índio é considerado um termo pejorativo, que não abrange a diversidade cultural que tem os povos indígenas, né? Esse menino, com os e-mails para Pfizer. Presidente Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Me chama pelo nome de Ana Cristina Almeida, do perfil Orgulho Afro. Nome. O meu é Ana. Se você é esse cara que todos os seus amigos são o Japa, o Negão, a Pretinha, a Indiazinha, para com isso. Tirinha Justiça, da Laerte, a genial. Amazônia virando pasto, da cartunista e designer Carol Cospe Fogo. E o prêmio Megafone vai para esse menino. Tá passada? É isso, gente. É o meme mais viral de 2021, que faz uma crítica afiada aos descasos do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Crítica feita com humor, que em tempos como esse pode ser uma arma poderosa de conscientização. Bom, e agora vamos ter 2 premiações especiais. Não tinha inscrição aberta para essas categorias e a decisão aqui foi feita diretamente pelo júri do prêmio. Vamos começar pelo prêmio Megafone, categoria especial com 5 finalistas escolhidos pelo júri. E os 5 finalistas são Ailton Krenak, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Padre Júlio Lancelotti, da Paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, conhecido por dedicar mais de 3 décadas de atenção e afeto para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Milena Caires, coordenadora de Juventude e Engajamento da Ashoka Brasil, que fomenta o empreendedorismo social e que, infelizmente, nos deixou esse ano. Raul Santiago, fundador e integrante dos coletivos Papo Reto, Movimentos, Perifa Connection, Favela e ODS. Chay Suruí, coordenadora do Movimento da Juventude Indígena, que trabalha na organização não governamental de defesa dos direitos indígenas Canindé. E o prêmio Megafone do ano vai para uma unanimidade no campo progressista. Padre Júlio Lancelotti, da Paróquia de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. O padre mais ativista do Brasil.
O Padre Júlio, gente, tem 74 anos e segue na luta social, faça chuva, faça sol, ajudando imigrantes, refugiados, população LGBTQIA+, menores infratores, detentos em liberdade assistida, portadores de HIV. E em 2021 chamou muita atenção para a população marginalizada que vive nas ruas da capital paulista e para a situação radical da fome no Brasil de forma geral. Bom, e agora, o prêmio do júri, que busca agradecer coletivos e movimentos pela sua história, sua resiliência, suas conquistas. Nessa categoria não tem finalistas, é só o vencedor. Então foi muito debate e noites sem dormir para chegar nessa decisão. E o prêmio do júri vai para... O MST é um movimento social histórico no Brasil, que é um dos países com maior concentração de terras no mundo. Uma das formas de luta mais importantes do MST é a ocupação de terras improdutivas. E como nossa Constituição diz, imóveis rurais sem função social devem ser expropriados por interesse social para fins de reforma agrária. Através do MST, 450 mil famílias conquistaram o direito à terra por meio da luta política dos trabalhadores rurais. Bora ver um vídeo? Desde 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, organiza os camponeses sem terra na luta pela realização de uma reforma agrária para transformar o campo em um lugar onde os trabalhadores e trabalhadoras possam viver com condições dignas e produzir alimentos saudáveis. O MST mobiliza famílias expulsas do campo por grandes latifundiários e empresas multinacionais do agronegócio para lutar pela terra e pela transformação social. Homens, mulheres, crianças e idosos participam do movimento de forma coletiva, enfrentando os desafios para construir um mundo melhor. Em 2021, com o Brasil de volta ao mapa da fome, com mais de 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra conseguiu segurar a alta dos preços de alguns alimentos devido à sua produção coletiva agroecológica e sem agrotóxicos. Repito, sem agrotóxicos. E é por isso e por toda a luta pela distribuição de alimentos e terras que o prêmio do júri vai para o MST. E assim, gente, agradecidos pelo trabalho do Padre Júlio Lancelotti, inspirados pelos jovens ativistas que despontam em todas as partes do Brasil, animados também pelos memes, sátiras e músicas ativistas e dispostos a ser a resiliência do MST, que a gente vai se despedindo da primeira edição do Prêmio Megafone. Primeira, aguarde. O Prêmio Megafone, ele quer mostrar as caras novas do ativismo, aumentar a visibilidade das ações e fomentar o surgimento desses novos atores políticos para fazer a renovação que a gente tanto espera. Porque a gente acredita muito no ativismo como catalisador de transformação social. E vamos nessa que a luta não pode parar. Fiquem atentos para as novas datas de inscrição para o segundo Prêmio Megafone, que serão anunciadas nas nossas redes. Até ano que vem! Ah, gente, rapidinho, antes de encerrar, eu queria agradecer os parceiros do prêmio: Pimp My Carroça, Instituto Socioambiental, WWF, Greenpeace, Engajamundo, IVOS e Vozes pela Ação Climática. Com o apoio do Condô Cultural, Catraca Livre, Maranha Filmes e Parede Viva. E você que tem de 16 a 18 anos, gente, bora tirar seu título, tem até dia 4 de maio. Vamos lá? Tá aí do TikTok? Um pouquinho? Tira seu título do TikTok. É um megafone que premia a gente, que tá presente, galera ativista consciente, faz diferente. Aí fala assim pra ele. Fala assim pra ele. Os ativistas do